E aí, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando para que a mensagem chegue para mais pessoas. Muitas pessoas podem ser transformadas através desse compartilhamento que você vai levar. Por quê? Porque a gente sabe que na internet existem muitas e muitas pessoas que gravam conteúdo, mas cada uma tem a sua forma particular de abordar o tema, né? Eu sempre trago aqui conceitos importantíssimos da evolução humana, só que de uma forma bem simples, né? Muitas pessoas podem ter acesso, eu posso ser um portal de entrada para uma transformação pessoal de alguém, para estudos mais aprofundados posteriores. Então eu trago aqui todos os dias conteúdos que vêm através de todos os conhecimentos que eu aprendo todos os dias, através das pessoas que eu me inspiro, mentores que eu tenho, Hélio Couto, Cristina Cairo, Pablo Marçal, Lucas Escudelé, enfim, vários outros que eu acompanho o trabalho através dos meus estudos todos os dias, né? E de uma forma bem Marcelo Coutrin, né? Então, assim, são vários que eu aprendo todos os dias e me inspiro em todos eles. Todos eles trazem um aprendizado muito grande para mim e é uma honra muito grande trazer esses vídeos aqui para vocês, para que eu possa contribuir também, né? Aprimorando sempre mais o meu trabalho e a minha consciência para que os meus conteúdos sejam cada vez mais impactantes aqui para vocês, tá bom? Então, essa mensagem, ela pode impactar diretamente a vida de alguém que você venha a mandar, né? O todo, né? Deus tem diversas formas de apresentar suas, as suas oportunidades, as suas, tem diversas formas de manifestação, né? E esse vídeo aqui pode trazer uma clareza muito grande, pode trazer um despertar da consciência para quem você venha mandar esse vídeo. Por isso que sempre eu peço para você compartilhar, deixar seu like, se inscrever no canal, tá bom? Hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que parece não tem nada a ver. Eu já falei dele, mas quero falar dele de novo. Por quê? Porque é um assunto que eu comecei a refletir de uma forma um pouco mais profunda e percebi a importância. Parece inusitado o que eu vou falar aqui, mas é algo assim muito importante, muito interessante. Por quê? Porque ele tem a ver com a nossa própria vida, tem a ver como nós lidamos com a nossa própria vida. Então, assim, hoje eu vou falar sobre o aprendizado que se tira com o futebol. Aí você me pergunta, mas futebol? O que é que tem a ver futebol com a vida? Tem muita coisa a ver. Se você for observar, tem muita coisa a ver. Por exemplo, você vê lá um time perdendo o jogo, tá perdendo o jogo. Começa o jogo, todos nós queremos ganhar, todos nós começamos o jogo da nossa vida a 1000 por hora, queremos ganhar, ou então vacilamos logo no começo, levamos um gol. E aí, quando você leva um gol, quando você tem um desafio na sua vida, quando a vida lhe coloca, lhe cobra um pouco mais, você tem duas opções. Ou você encara o desafio, ou você busca virar o jogo, ou você fica com medo daquela situação, ou você se desespera, ou você perde a noção do que você tem que fazer e começa a definhar cada vez mais. E aí, se você faz isso, o time da sua própria vida acaba levando dois, três, leva uma goleada. Por quê? Porque você se entregou diante daquela situação desafiadora. Você teria que superar aquela dificuldade que a vida lhe trouxe, que foi aquele gol que o time levou, né? E outra coisa também é que, por mais difícil que esteja, por exemplo, o time está levando, sei lá, 2-0, por mais difícil que seja aquela situação que ele está enfrentando, ele não pode parar o jogo. Ele não pode dizer assim, eu vou parar um momento aqui, vou pensar, depois eu volto a jogar. Não, não. A sua vida também, da mesma forma, está acontecendo aqui agora. Se você é pai de família, você não pode tirar férias de ser pai.
Se você é um trabalhador, se você está no seu trabalho, você não pode tirar férias do seu trabalho porque você não está bem. Então, eu às vezes penso que a vida ela deve estar em manutenção, em pleno movimento, né? Numa, numa estação espacial, eles estão lá no espaço e eles precisam fazer a manutenção, se necessária, lá na máquina deles, no próprio espaço. Não tem como voltar para a Terra para fazer a manutenção. Então, a sua vida está a pleno vapor, a todo momento. E a manutenção da sua própria vida, manutenção e regeneração de você mesmo, ela acontece com a sua vida em movimento. Você não vai deixar de ser pai. Você tem um bebê para cuidar, você tem uma criança para educar, né? Você tem um trabalho, você tem seus estudos, você tem tanta coisa para fazer e você não pode. Você é cônjuge, você tem muita coisa para fazer e muitas vezes você precisa de um tempo de recolhimento, mas não dá para parar, não tem como. Então você precisa fazer a manutenção da sua própria vida em movimento, aceitar isso, aceita, né? Da mesma forma o time, não tem como o jogo parar para que o treinador possa o treinador precisa desvendar o problema do time que está acontecendo ali. Ele precisa aplicar uma estratégia com o time jogando. Ele não pode parar o jogo para poder mudar ali o time. Da mesma forma é a nossa vida, né? E um dos aprendizados maiores é isso que eu acabei de falar, sobre quando você está sendo desafiado. Você precisa ganhar o jogo, você precisa da vitória. E é você levantar a cabeça quando é derrotado. Porque daqui a pouco acontece outro jogo. Vai aparecer outro desafio. Se você se entregar, se você ficar remoendo o jogo que você perdeu, você perde a oportunidade de olhar para frente e ver o jogo que você pode ganhar. Então, droga, perdi um jogo. Que porcaria, eu não deveria ter perdido esse jogo. Eu ia, por exemplo, Palmeiras e Bahia, a um dia desse aí. Se não me engano, o Palmeiras seria o líder da tabela. Mas se o Palmeiras, nessa derrota de 1-0 que ele teve para o Bahia, eu estou dando só um exemplo aqui, poderia ser qualquer jogo, qualquer coisa. Se o Palmeiras dissesse assim, os jogadores, a equipe, todo o Palmeiras dissesse assim, caramba, que porcaria, perdemos a chance de ir para o topo da tabela. Nosso time é superior ao Bahia, superior no sentido não de superior de arrogância, mas sabemos que isso é uma questão lógica mesmo, questão todo é perceptível. Então, nosso time é maior, tem mais qualidade técnica e tudo mais, e perdemos a chance de somar mais um ponto e sermos líder da tabela. É um jogo a menos, caramba, que coisa. Meu Deus, que foi que fizemos? O que é que aconteceria se o Palmeiras pensasse dessa forma? Ele tiraria o foco de aprimorar, de melhorar para o próximo jogo contra o Vasco. Ganhou de 3-0, se não me engano. Então, assim, sempre olhar para frente. Eita, perdi aqui, mas eu não posso ficar preso aqui. Eu tenho que olhar para frente, porque esse passado ele só pode ser resolvido no aqui e agora. Esse passado ele vai se repetir de alguma forma, não do mesmo jeito, mas ele vai se repetir de alguma forma num próximo jogo. Ou seja, se você teve uma derrota em alguma situação aqui no passado, você vai ter a oportunidade de melhorar, de fazer diferente, numa situação muito similar, que vai ser um próximo jogo mais à frente. Mas você não pode ficar preso lá no que você perdeu. Você tem que olhar para frente, porque a oportunidade de se regenerar desse passado vai ser olhando para frente e fazendo o seu melhor na próxima situação que ocorrer, que for similar a essa que você experienciou no passado, né? Então a oportunidade, Deus te dá a oportunidade de fazer o seu melhor na mesma situação. É um jogo, foi um jogo, vai ser outro jogo. É jogo, jogo, jogo. Ou seja, mesma situação de jogo está acontecendo na sua vida o tempo todo. Falhei, olhei para frente e fiz o meu melhor ali na frente. Por quê? Se você ficar preso no passado, você não tem forças para olhar para o futuro, não tem forças para olhar para o momento presente e fazer o seu melhor. E aí o ciclo pode se repetir e você pode continuar perdendo e perdendo e perdendo. Por exemplo, ainda com a metáfora dos times. Por que os times muitas vezes têm fases, estão passando por fases de derrota. Começa a decair, derrota uma atrás da outra, empata, derrota.
E aí o que acontece? O time fica repetindo um ciclo de derrota. Psicologicamente ele está se acostumando com aquelas derrotas. Aí ele preenche a mente dele, né, trazendo para a nossa vida pessoal a comparação. Você preenche a sua vida de pensamentos de derrota. E aí, fui derrotado nesse. E agora, como é que eu vou fazer nesse? Aí você já vai com a mentalidade derrotada para a próxima situação. Da mesma forma, quando está numa fase boa, ganhei, nossa, estou me sentindo confiante, vou para cima, eu posso, eu consigo, eu vou vencer. Próximo jogo, vitória de novo, sou campeão, estou vencendo cada vez mais, sou cada vez mais forte. Vence, 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 até que a polaridade se inverta de novo. E a nossa vida segue ciclos. O que não pode a gente, quando esse ciclo virar para o lado oposto, descontrolar completamente. Você precisa manter o seu equilíbrio, mesmo em compensações. Estou sendo derrotado nesse momento agora, mas o que é que eu posso fazer para conseguir virar esse jogo, para conseguir virar para a polaridade oposta de vitória, de vencer, sabendo e se desapegando da necessidade de dar sempre vitória, sempre vitória, sempre vitória, porque periodicamente os ciclos se invertem e você precisa se manter no equilíbrio para que a sua vida possa fluir melhor e mais tranquilamente, tá bom? Esse vídeo eu tenho certeza que fez sentido para você. Tenho certeza que você olhando para a sua própria vida, analisando sua própria vida, você vai perceber situações similares ao que eu descrevi aqui, entre ciclos de derrota, ciclos de vitória, entre a importância de você soltar o passado e olhar para frente, de você se recompor durante o processo da sua própria vida, né? De você estar sempre olhando para frente, sempre para frente, sempre para frente, usar o passado apenas como trampolim de crescimento, como forma de aprendizado, nunca como forma de autopunição e como forma de se punir e se culpar pelo que aconteceu. Como eu falei, se um time olha para trás e fica se culpando e se punindo pela derrota, ele deixa de olhar para o próximo jogo e ele tende a repetir o ciclo, repetir a mesma situação, porque ele está preso lá naquela zona traumática que aconteceu. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Tenho certeza que essa mensagem vai tocar a pessoa que você vai mandar esse vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo. Um abraço.